E aí, alunos, dando continuidade à nossa aula sobre o período joanino, a gente vai falar agora de um fato que começa a gerar outras mudanças para o Brasil, tá? Nós estamos falando aqui de um contexto em que ocorre externamente, né, lá na Europa, o Congresso de Viena. Napoleão foi, né, derrubado do seu poder. Logo em seguida, os países que foram invadidos pelas tropas de Napoleão vão se reunir num congresso em Viena para discutir o novo mapa da Europa que precisa ser refeito e restaurar os poderes que foram tirados, né, que foram destronados, principalmente pelas tropas de Napoleão Bonaparte. Por causa disso, participar desta reunião, os países, né, que estão à frente, como Rússia, Prússia, enfim, vão buscar convocar ali os representantes de cada nação que teve algum prejuízo, né, por parte das invasões napoleônicas. E Portugal está numa situação complicada, pelo simples fato de que, para poder participar, o Dom João ele precisava estar em Portugal. A família real precisava estar em Portugal, o que não estava acontecendo naquele momento, certo? E aí Dom João ele vai ter que criar uma estratégia para conseguir ter representatividade no Congresso de Viena e também, ao mesmo tempo, não abandonar o Brasil, uma vez que ele já estava com quase tudo organizado, uma vez que ele também não tinha nenhuma intenção de criar um retorno para Portugal. E é claro que para os portugueses, o retorno de Dom João era algo extremamente importante, principalmente nesse momento, mas para evitar tudo isso, o que Dom João ele faz? Eleva o Brasil à categoria de reino, tá? Porque se o Brasil saísse da categoria de colônia e se tornasse um reino, assim Dom João poderia até enviar um representante de sua confiança para esta reunião sem nenhum problema. É isso que Dom João então toma a decisão. Eleva no ano de 1815 o Brasil à categoria de Reino Unido, um reino que está unido agora a Portugal e Algarves. O Brasil deixa de ser visto e tratado como colônia, para agora ser legitimizado a ideia de que o Brasil é um reino, certo? Bom, a gente começa a perceber, se o Brasil não é colônia e é um reino a partir de agora, um outro fator importante dentro do processo de independência começa a ganhar forma, começa a se destacar aí dentro desse contexto. Bom, então Dom João vai enviar como representante do Reino do Brasil e Portugal e Algarves o inglês Lord Beresford, aonde ele vai ter essa missão de representar a corte lá no Congresso de Viena, dentro das discussões que vão ocorrer ali para refazer o mapa da Europa e restaurar a legitimidade das monarquias, né, que foram destronadas no período napoleônico. Além do Congresso de Viena, em Portugal começa um movimento. Um movimento com qual objetivo? Pressionar Dom João a abandonar o Brasil e voltar para Portugal. Esse movimento todo a gente chama de Revolução do Porto. Revolução do Porto porque começa na cidade do Porto, lá em Portugal, certo? E essa revolução começa com o objetivo de pedir o retorno de Dom João, na verdade, exigir. E qual é os motivos para que Dom João abandone o Brasil e tenha que voltar com toda a sua corte para Portugal? Simples. O motivo é o seguinte: há uma crise que se encontra lá em Portugal. Essa crise ela se faz presente principalmente por causa desse inglês que Dom João havia enviado para o Congresso de Viena e acabou assumindo o controle político e econômico de Portugal. Então, há uma situação complicada ali, há uma crise econômica, política, né, devido ao péssimo governo deste inglês, desse representante aí de confiança de Dom João. Em 1817, então, começa um movimento em Portugal. Esse movimento é liderado pela maçonaria, desejando então a mudança de governo. Eles querem que esse modelo de governo que foi criado por Dom João, que está nas mãos deste inglês lá em Portugal, acabe. Porém, esse movimento contra o governo do inglês Beresford, ele acaba sendo descoberto, vai ser reprimido e os maçons estão proibidos de exercerem ali o seu trabalho, a sua atuação, a sua sociedade dentro de Portugal. Mas isso não vai ficar, né, assim,
vetado, não. Por quê? Porque logo em seguida os maçons começam a reagir. Mas reagir, é claro, por debaixo dos panos, sem que o governo descubra, sem que a representatividade ali de Dom João entenda que algo contra ele está sendo tramado. É nesse momento, então, que alguns maçons resolvem formar uma sociedade secreta com o nome de Sinédrio. Essa sociedade secreta, aos poucos, vai conquistando o apoio da burguesia, que economicamente está prejudicada, uma vez que toda a parte econômica está voltada para o Brasil. Temos também a indústria lusitana, que perdeu muito com a presença da Inglaterra no Brasil vendendo seus produtos. E, é claro, os militares que não concordam com esse modelo político que Portugal está tendo que enfrentar. Eles acabam buscando ali se articular, formar um grupo, se fortalecer e vão rumo a qual território? Lisboa, a sede do governo. E no dia 24/8, em 1820, com o apoio dos militares, eles acabam então tomando o poder, tirando esse inglês aí do controle, que a gente vai chamar então esse episódio de Revolução Liberal do Porto. Liberal por quê? Porque as propostas destes revolucionários são propostas de cunho liberal. Claro que liberal para Portugal. Vamos ver essas propostas então. Primeiro de tudo, eles queriam elaborar uma constituição. Então fica claro que a intenção das cortes ali em Lisboa é criar uma monarquia, mas uma monarquia constitucional. O rei pode até existir, mas ele vai ter que obedecer essa constituição que vai ser escrita, que vai ser construída conforme os ideais desta corte, conforme os seus desejos. Outro detalhe importante, vão exigir o retorno de Dom João. Além do mais, eles querem a divisão do poder, o equilíbrio dos poderes ali, uma liberdade econômica, certo? E que o Brasil perca o título de Reino Unido. Isso tudo aí são medidas que os próprios liberais, ali, que a corte em Portugal começa a estabelecer. Eu quero chamar a atenção para um detalhe. Dentro de todas essas ideias julgadas como liberais, nós temos uma medida conservadora aí. E qual é essa medida conservadora? Para os brasileiros, e aí quando eu falo brasileiros, trazendo uma visão um pouco mais simplista, porque naquele contexto não havia ainda essa identidade de que sou brasileiro. Mas para a população que está no Brasil, enxergar essas propostas da Revolução do Porto, que estavam ali sendo debatidas, é algo meio perigoso, porque o objetivo dos portugueses lá em Portugal era tornar o Brasil uma colônia novamente. Então havia um projeto ali de recolonizar o Brasil. Por isso que a gente também pode chamar essas medidas como medidas também conservadoras, é claro, não para os portugueses, certo? E aí, tomando o poder em Lisboa, essa junta provisional do governo supremo do reino assume o comando e começa a fazer a pressão cada vez maior sobre Dom João para que ele abandone o Brasil e volte para Portugal, ameaçando ele ainda de perder todo o seu poder. Para fechar essa nossa ideia, nós temos que destacar que vai ter eleições para deputados. Estes deputados vão ter, então, a missão de elaborar essa Constituição e não tem jeito. No dia 26 de abril, Dom João retorna para Portugal, vai ter que lá se submeter às cortes, a uma Constituição e deixa o trono nas mãos do seu filho, Dom Pedro. Deixando claro para Dom Pedro, se o Brasil tiver que se tornar independente, antes que seja por você do que por qualquer outra pessoa. E aí o Brasil passa agora para as mãos do príncipe regente, Dom Pedro. Lembrando que, neste contexto todo, Dom João já é rei, já foi coroado depois que a sua mãe veio a falecer ali em torno de 1817.